O ETF de Bitcoin foi a chave de virada desse ciclo de alta. O impacto é tão profundo que fica difícil de imaginar como seria um mercado sem os bilhões de dólares que esse ETF atraiu para o nosso querido mercado de criptomoedas. Agora, nós estamos prestes a ver o lançamento do ETF de Ethereum, após uma das maiores reviravoltas do mercado, onde a SEC, pressionada por questões políticas, reverteu sua posição de combate às criptomoedas e acelerou o processo para a aprovação e a facilitação desse ETF. E agora, a pergunta que resta é: qual será o impacto desse ETF de Ethereum no mercado? No vídeo de hoje nós vamos explorar alguns caminhos e entender alguns cenários para poder entender todo esse impacto. Mas antes de mais nada, eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdos como esse, deixa aquele likezão para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e que ele possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Mas, como sempre, chega de lenga-lenga e bora para o que interessa, vamos para o conteúdo de hoje. Então, para explicar para vocês qual é o impacto do ETF de Ether no mercado, eu quero trazer para vocês, obviamente, qual foi e como está sendo o impacto do ETF de Bitcoin no mercado. 6 meses após a aprovação do ETF de Bitcoin, já se somam 52 bilhões de dólares entre entradas e saídas através do ETF de Bitcoin. A Grayscale vende muito, meu pitch. Sim, ela vende muito, mas também nós temos outros ETFs, assim como a BlackRock, que compra muito. Então, o total net, o net é sempre entrada menos saída, para a gente entender, e nós estamos num valor de 52 bilhões de dólares. A última vez que eu tirei esse dado foi no dia 27 de junho, certo? Outro ponto também que eu quero trazer para vocês é que saiu recentemente que mais de 600 empresas revelaram bilhões em investimentos combinado em ETFs de Bitcoin. Inclusive aqui no Brasil tem algumas empresas, Itaú é uma delas. Eu vi também que pessoas como Jorge Paulo Lema tem Bitcoin na carteira comprando através de ETF. Aqui no Brasil nós temos a Hashdex como uma provedora de ETF. E um ponto curioso que eu quero trazer para vocês é que depois de 63 dias de aprovação do ETF, o Bitcoin bateu um novo topo histórico, valorizando 57% desde o dia 10 de janeiro, que foi quando foi aprovado. Nós tivemos o rompimento do topo histórico e nós tivemos um fato histórico que nunca havia acontecido antes, que foi o rompimento desse topo histórico antes que nós tivéssemos o tão famoso halving do Bitcoin que nós acabamos de ver. E beleza, meu pitch, como foi o impacto dos ETFs no Bitcoin? Nos primeiros 11 dias do lançamento do ETF, o Bitcoin caiu 14,5%, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E qual foi o motivo dessa queda? Cara, isso é algo que nós falamos bastante, principalmente em live, que isso poderia acontecer. Primeiramente, sempre há um evento de sell the news, que é o venda as notícias, compra o boato, venda o fato, e também porque nós tínhamos todas as saídas da Grayscale, e eu vou explicar aqui para vocês quais eram esses motivos. Primeiro de tudo, nesse mesmo período que nós tivemos quedas aqui de 14%, os fluxos de saída da Grayscale foram gigantes. 95 milhões, 484 milhões, 500 milhões, 460 milhões, enfim, uma média de 500 milhões de dólares por dia de saída proveniente da Grayscale. Obviamente, havia muita compra dos outros, mas entre entradas e saídas, a grande maioria dos dias foi negativo, certo? Tivemos mais saídas do que entrada. Após o dia 26 de janeiro, esse volume de saída aqui, ele diminuiu. A gente tava numa média de 500 milhões, e caiu pela metade. 100, 200, 200, 200, 100 e pouco. E isso foi arrefecendo. E, obviamente, também o total entre entradas e saídas foi ficando positivo. E, a partir disso daqui, nós vimos uma corrida para a formação do topo histórico.
Meu Pete, por que houve tanta saída assim no começo por parte da Grayscale? Primeiro, as taxas praticadas pelo ETF da Grayscale é a maior de todas, 1,5 de taxa. Eita, tá parecendo uma tá parecendo a reação aqui do Mac. Deixa, não tem problema não. Primeiro, as taxas cobradas pela Grayscale são as maiores praticadas no mercado, 1,5%. Segundo, vários traders compraram o desconto que havia em você ter o Bitcoin da Grayscale para o Bitcoin de verdade. Isso chegou a 40% de desconto, ou seja, nós tínhamos pessoas ali comprando esse desconto para quando saísse o ETF, seria a paridade de 1 para 1 e o cara ganhar toda essa valorização. E também tirando o fato do Sell the News, que estava todo mundo ali muito na expectativa, conforme eu disse para vocês. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora com as imagens. Então aqui, ó, como eu disse para vocês, havia um desconto, certo? Muito grande do Bitcoin da Grayscale para o Bitcoin normal. Então nós chegamos em níveis aqui, ó, de 40% de desconto. Aí o que acontece? O cara arbitrava. Ele vinha lá, comprava esse Bitcoin da Grayscale, esperando a aprovação e a comercialização desses ETFs para quando isso acontecesse, ele trocava 1 para 1 e ficava com esses 40%, 30%, depende do tempo que ele fez, de lucro no bolso, certo? E, obviamente, à medida que as previsões e as notícias foram ficando mais evidentes, esse desconto foi reduzindo até que ele zerasse. Porém, muitas pessoas estavam comprando esse desconto e realizariam lucros. Normal. Outro ponto também, tinha muita gente ali comprando esse Bitcoin da Grayscale há muito tempo e estava em lucros interessantes que a pessoa queria realizar. E também as taxas, porque os concorrentes do seu ETF estavam cobrando taxas 5, 6, 10 vezes mais baixas. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é o gráfico do fluxo diário dos ETFs de Bitcoin. Aqui, quando eu mostrei para vocês, logo nessa primeira semana, ó, que a gente viu grandes saídas do dia 11 ao dia 26 de janeiro, depois que a gente formou esse fundo aqui, olha aqui como é que foi o comportamento. Só entrada, positivo, 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 até que nós encontrássemos um topo do mercado, rompemos topos históricos e, enfim. Então, depois desses 11 dias de que nós tivemos de queda aqui que eu mostrei para vocês, o comportamento foi uma alta gigante de 83% em 50 dias, certo? Fazendo com que nós rompêssemos aqui topo histórico. Então, esse foi o comportamento do ETF de Bitcoin. Aí, beleza. Qual é o potencial de fluxo de capital no ETF de Ethereum? Tá, meu Pete, por que você está falando... Por que você está falando do ETF de Bitcoin, sendo que o vídeo de hoje é para falar sobre o ETF de Ether? Porque eu acredito que o comportamento pode ser muito parecido com o que aconteceu com o Bitcoin. Então, nós estamos aqui fazendo uma recapitulação, ilustrando para vocês como é que foi, para nós entendermos como pode ser. E agora eu vou mostrar para vocês aqui qual é o potencial de fluxo de capital do ETF de Ethereum, baseado em 3 estimativas. A K33 fez uma previsão, a Galaxy fez outra previsão e a Bitwise fez outra previsão. E eu quero trazer para vocês aqui agora, certo? Aqui, essa previsão veio no relatório da K33, que é uma casa de análise, uma research bem braba. Quem me acompanha aí há mais tempo vê direto eu trazendo esse tipo de conteúdo aqui, certo? Em relação a K33. E aqui, a previsão deles é o seguinte, ó, eles preveem que os ETFs à vista dos Estados Unidos atrairão 4 bilhões de dólares em entradas líquidas nos primeiros 5 meses após o lançamento. A abordagem é baseada em comparações de tamanho de mercado entre Bitcoin e Ether em mercados comparáveis. A estimativa sugere que 750 mil a 1 milhão de Ether, equivalente a 0,65, 0,85 da oferta circulante
de Ethereum serão absorvidos por novos lançamentos de ETFs nos Estados Unidos, certo? E essa daqui é a previsão da K33, são os fluxos líquidos estimados de 5 meses, com base em vários cenários, até 1.200.000 Ether que eles fazem a previsão, certo? E esses daqui são os dados do relatório do dia 4 de junho. Já a Galaxy, ela viu uma previsão de 5 bilhões de dólares de entrada nos primeiros 5 meses também. Muito parelho com o que a K33 acredita. E aqui, recentemente, saiu que a Bitwise espera que 15 bilhões de dólares serão comprados de Ether proveniente desses etéreos, porém em um prazo maior do que 5 meses. Eles falaram isso nos próximos 18 meses, certo? Então, 15 bilhões nos próximos 18 meses. Essas são as previsões que nós temos de grandes casas de análise, de grandes casas de research, de fundos de investimento para o ETF de Ether, certo? E agora, agora nós vamos falar qual é o impacto da pressão de venda da Grayscale nesses ETFs de Ether. Justamente por isso que eu trouxe para vocês o que aconteceu com o ETF de Bitcoin. Agora vamos falar o que pode acontecer aqui com o de Ether, certo? Semelhante com o que aconteceu com o ETF de Bitcoin, o ETF de Ethereum da Grayscale também pode sangrar nas primeiras semanas, segundo estudos da Caico e da K33. Nos últimos 3 meses, o ETHE, que é o ticker que representa o ETF de Ether da Grayscale, foi negociado com um desconto de até 26% em relação ao seu valor patrimonial líquido. Ou seja, é aquilo que eu disse para vocês. Um trader comprou nessa época com 26% de desconto, para quando agora, dentro daí dos próximos dias, das próximas semanas, esses ETFs começarem a ser negociados, esse desconto zerar, ele conseguir trocar um ETHE, certo, por um Ether normal e ficar com essa lucratividade de 26%, que é uma operação relativamente de baixo risco. Então, muitas pessoas, principalmente quem tem acesso a esses instrumentos, gostam desse tipo de operação. E nós podemos ver uma pressão de venda a partir disso, como aconteceu com o Bitcoin também. Aqui, ó, chegando até 26%, né? Esse desconto. E mais recentemente, esse desconto estava em 20%. Segundo a Caico, o ETF da Grayscale pode sangrar 110 milhões de dólares diariamente no primeiro mês. O do Bitcoin, como nós vimos, estava sangrando, ó, 500 milhões, 500 milhões, 500 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 600, 500, enfim. Depois, isso caiu pela metade. A previsão da Caico é que sangre 110 milhões diário para esse ETF de Ether. Outro ponto que deve ser levado em consideração, que é a mesma coisa que nós vimos com o ETF de Bitcoin. A taxa cobrada pela Grayscale de 1,5% em seus ETFs, enquanto seus concorrentes cobram uma fração disso. Recentemente, a VanEck publicou que nos primeiros dias de ETF de Ether, eles não cobrarão taxas de negociação. Então, qual é o mais óbvio a ser feito? Eu estou pagando 1,5% de taxa aqui para negociar na Grayscale. Eu vou migrar para a VanEck, que não me cobra absolutamente nada. Então, mais um ponto de pressão de saída aqui por parte da Grayscale, certo? Agora, o que eu acho que pode mudar? Ainda não aconteceu. Recentemente, o CEO da Grayscale foi trocado. É um ex-executivo da Goldman Sachs que está de novo CEO da Grayscale. Se esse cara vier com novas políticas de taxas e reduzir isso daí para diminuir um pouco dessa pressão de venda, ou talvez, quem sabe, zerar essas taxas, assim como fez a VanEck, pode ser que essa pressão por parte da Grayscale reduza e nós vemos uma pressão menor e pode ser um cenário diferente do que aconteceu com o Bitcoin. Porém, até agora, nada disso foi falado. Então, para mim,
o meu ponto de vista, para não acontecer o que aconteceu com o ETF de Bitcoin, é um ponto positivo, essa troca do novo CEO, esse cara vir com políticas novas e reduzir essas taxas e diminuir essa pressão. E aí é onde fica a pergunta: veremos redução nas taxas do ETF da Grayscale? Se isso acontecer, ao meu ver, nós podemos ver uma redução. Tomara que venha com essa prática para diminuir toda essa pressão de venda. E aí, nós chegamos para o final do nosso vídeo e entender qual será o impacto no preço de Ether. Na minha opinião, nós veremos o impacto disso, nós saímos agora de 3,5, de 3.000, 3.500 dólares. Eu acredito em Ether em 6 mil dólares aí até o final do ano, rompendo o topo histórico e atingindo algo entre 5 e 6 mil dólares. Qual é a sua opinião sobre o preço do Ether? Qual impacto você acha que terá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você não sabe, antes da gente encerrar, eu quero te dizer que eu tenho um grupo 100% gratuito, onde eu mando todos os dias uma análise do mercado, certo? Todas as manhãs, segunda a sexta, análise do mercado, para você estar antenado sobre o que está acontecendo, sobre movimentações de preço, sobre catalisadores do mercado. O link está aqui na descrição, certo? E se você também não conseguiu entrar para a última turma e quer se tornar um lobo brabo do Alpha Crypto, tô deixando para vocês também aqui o link com a lista, para a lista de espera, certo? Aonde você receberá informações em primeira mão e terá alguns benefícios por estar nessa lista para a próxima turma que eu estou para abrir. Ainda não tem uma data definida, mas nos próximos dias já teremos uma data definida. Então, é isso para o vídeo de hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que está lá em cima, que se chama Jesus. Um abraço e até o próximo.